Olá, é Rodrigo Merchel aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Nessa aula eu vou mostrar o processo de colorização dessa ilustração pedida pelo Wellington. O Wellington pediu lá no request do meu grupo de estudos no Facebook. Os amigos comentaram, deram adjetivos na hora da construção desse request para o meu canal. E o pedido do Wellington foi um dragão arquiteto meio urso. Digamos que não fugiu muito da minha zona de conforto, porque eu desenho bastante ursos, né? Dentre os animais que eu mais desenho estão ursos, felinos de grande porte, dragões também, eu tenho desenhado bastante dragões, enfim. Essa foi a minha concepção final da peça, ok? Eu vou mostrar, antes de começar, eu vou mostrar um pouco do conceito por onde eu passei, na qual eu cheguei nesse personagem aqui. Né? O Wellington pediu um dragão arquiteto. Eu cheguei nesse cara aqui. Aí eu pensei que, ok, ele era um dragão, né, mais esguio, mais esbelto, assim, um padrão mais dragão europeu. Enfim, o compasso, o lápis, o capacete, mas aí ficou faltando a história do meio urso. Ele pediu meio urso e isso ficou retumbando na minha mente, né? Não é meio urso, aqui nitidamente é um dragão. Então eu resolvi redesenhar e chegar nessa conclusão aqui. Eu vou ir colocando, vou ir aplicando a cor local nessa peça e nós vamos ir falando a respeito disso. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque quando eu trabalho com... Eu vou escolher algum tom de verde e já vou criar uma nova camada aqui com o nome de cor local. Acho que já estou com o meu pincel certo já. Vou ir pintando e a gente vai conversando. Por que eu acho extremamente importante essa história do pedido? Eu, por exemplo, trabalho com ilustração para livros infantis, para o universo infantil. Trabalho com design de personagens para publicidade também. E, enfim, dentro do ramo da literatura, uma coisa muito importante é você atender, né, o pedido do cliente. Como, por exemplo, em uma história, antes de eu ilustrar a história, eu tenho que ler a história no qual o cliente me contratou para fazer. Mas quando eu faço um projeto de design de personagens, eu recebi também uma peça escrita, eu recebi um texto, né? E esse texto, logicamente, contém informações básicas a respeito do personagem. Uma coisa, eu sempre falo do universo visual, né? Tudo surge através de um universo descritivo. A descrição tem que existir primordialmente. Você pode acrescentar um universo visual em cima desse universo descritivo, não fugindo do descritivo, mas no universo visual você pode contar uma história além, pode complementar essa história descrita. No caso do design de personagens, uma coisa que eu acho muito importante é quando o cliente te passa uma informação. O Wellington, no caso, que foi quem passou o briefing, eu estou considerando ele para essa brincadeira o meu cliente, para explicar para vocês a respeito do processo. Então, eu acho muito importante você respeitar todas as características nas quais foram pedidas, né? Eu me recordo que quando eu comecei a minha carreira como ilustrador de livros infantis, o meu primeiro, o primeiro profissional, o primeiro poeta com quem eu trabalhei, deu acaso de também ser um dos meus mentores. E eu ilustrei, se eu não me engano, 2 livros para ele. O terceiro acabou não concluindo. E ele falava, toda vez que eu fazia cenas, que eu pintava, ele dizia: ah, você suprimiu tal informação. Ele dizia: essa informação, é preciso que essa informação apareça na história visual, porque a criança vai ler na página essa informação e você não pintou ela. Então isso é um problema, a criança vai ficar na expectativa de encontrar isso na história. Então algumas coisas a gente guarda, eu sempre digo que com as pessoas que passaram por mim, eu sempre guardo coisas boas a respeito delas. A gente sempre acaba se tornando, como profissional, um pouco de todas as vivências que a gente passou. Nós escolhemos o que levar, né? O que guardar, o que levar, o que esquecer e o que aproveitar disso tudo.
Então eu sempre fico com isso na mente, tanto na hora que um cliente real me contrata para fazer uma ilustração, quanto na hora de uma simulação como essa, né? Que isso é uma brincadeira para o meu canal do YouTube, tirando as dúvidas do pessoal. Eu acho muito importante você não suprimir essas informações. Eu acho que aquele primeiro modelo que eu mostrei de dragão estava muito mais dragão que esse aqui. Mas aí eu ia acabar suprimindo aquilo que o Wellington pediu, que era a respeito do meio urso. Ele não ia ser um meio urso. Embora eu esteja na minha zona de conforto fazendo esse tipo de animal, eu me senti na obrigação de respeitar o briefing dele, de aparecer a característica de ser um meio animal. Né? Eu acho isso muito importante. Quando os meus clientes aparecem e fazem pedidos, e eu, por vaidade, tento suprimir alguma coisa, eles sempre acabam batendo na tecla de que necessitam daquilo, querem aquilo visualmente presente. Então, para que eu não tenha retrabalho, eu sempre leio muito bem o briefing e sempre peço alguma referência ou converso com o meu cliente perguntando a respeito de se aquela parte é extremamente necessária, ok? Para que isso aconteça. Justifiquei então, contei um pouco da minha história como ilustrador, do porquê que eu insisti em mudar o layout do meu dragão e deixar ele com esse aspecto como o Wellington pediu, que ele fosse um meio urso. Quando eu li o meio urso, eu disse, legal, vai ser bem interessante, né? E aí eu fiquei procurando depois a respeito de como chegar naquilo. Bateu na minha mente, digo, não, mas ele ainda não está meio dragão, eu preciso que ele fique meio dragão. Bom, eu vou pegar aqui um tom de laranja, vai ficar quase candy colors o meu dragão. Eu não sei se eu faço isso assim, ou se eu boto amarelo aqui, mas enfim, essa é a escolha da cor local. Bom, agora que eu falei a respeito do briefing, do personagem em si, eu vou falar a respeito dessa cor, da escolha da cor-chave. Se você assistiu, se você que está assistindo agora assistiu o meu último vídeo, aquele da Ladina Ruiva, no qual um amigo pediu também, lá um participante do grupo fez o pedido, você deve ter percebido que eu falei a respeito do conceito dela, que eu sempre começava pintando pelas partes que eu tinha certeza, né? Como ele é um híbrido, isso aqui é um animal antroposomórfico, e ele é um híbrido, né? Não é a cartonização de um único animal, é a cartonização de um animal híbrido. Eu preciso com que ele se pareça com um dragão de alguma maneira. Nessa line art que está aqui, eu vou tirar a cor local, ele lembra muito mais um urso, um mamífero, né? Geralmente os dragões, geralmente a interpretação que as pessoas fazem dos dragões são mais escamosos, mais puxados para alguma coisa réptil, né? Então dentre todas as pesquisas que eu já fiz a respeito de dragão, dos livros que eu tenho aqui em casa, geralmente o pessoal interpreta o dragão como... Agora, hoje em dia não mais, né? Por causa dos seriados que a gente tem como Game of Thrones e coisas do tipo, mas geralmente o clássico, a cor-chave clássica do dragão, ela é verde. Então aqui eu estou aplicando esse verde para ficar... Lógico que não é um verde igual eu vejo por aí nos dragões, mas ele é um verde, digamos assim, descontraído, mas continua sendo verde. Vou pegar uma cor aqui para essa língua, vou pegar um vermelho dessa gama aqui de baixo, que está mais perto do amarelo. Deixa eu ver. Aí outra coisa interessante, na hora da construção dessa peça, eu adicionei características mais do animal em si, né? do urso. Notem que eu tenho um focinho, eu tenho os ossos enfim, a cabeça foi na cara dura inspirada num urso. Eu só tirei o nariz, coloquei esse nariz tipo de réptil, né? E aí, falando já em urso, eu vou colocar umas manchas nesse cara aqui. Só que primeiro eu vou puxar uma camada por baixo
E vou escolher um tom de amarelo ou um rosado, vamos ver o que vai ficar melhor. Para essas asas, essa camada eu puxei lá por baixo para poder pintar com mais liberdade, tá? Falando em pintar com liberdade, notem que esse meu pincel ele tem uma textura, ele é o mesmo pincel do tutorial passado, um pincel que emula guache. Mas para essas primeiras camadas da cor local, eu costumo não mostrar muita textura. Eu tenho aqui o meu painel do Brush Preset. Eu posso mostrar. Esse é um painel muito interessante, ele ficar sempre presente. Mais textura. Ou menos textura, né? Eu sempre acho que a cor base ela precisa estar mais coberta. A camada da base precisa estar mais coberta e eu deixo para mostrar a textura lá nos últimos detalhes, como as luzes e tudo mais. Nessa primeira camada eu não costumo colocar muita textura, a não ser que eu trabalhe com pouca. Para livros infantis, algumas coisas eu fiz assim com a primeira camada bem marcada, mas nossa, isso ficou muito vibrante, parece um pequeno pônei. Vou diminuir isso aqui. Vou botar um pouco mais de amarelo. Acho que assim já está legal. Ok. Ele tem essa folha aqui de projetos. Geralmente essas folhas de projeto de arquiteto são... Opa! São uma cor clara. Vou escolher uma cor um pouco mais azulada. Acho que isso ficou muito azul. Preciso que ele fique mais neutro. Vou pegar um cinza azulado. Outra coisa, na hora da escolha dessa cor-chave, uma coisa muito importante eu sempre falo que você precisa se sentir à vontade no Photoshop da mesma maneira com que você se sentiria no seu ambiente tradicional. Notem que eu não estou sendo precioso com esses detalhes assim de pintar cada cantinho. E eu vou deixar esse risco até o final, só na parte dos acabamentos que ele vai vazar daí. E nesse tutorial eu vou falar um pouco de novo a respeito do comportamento da luz e da sombra. E além do comportamento da luz e da sombra, eu vou estar falando um pouquinho a respeito de como fazer pelos. Nós vamos fazer pelos. Eu vou abrir um outro arquivo de referência. E além de como fazer pelos, eu vou estar ensinando de novo, né? Que eu já ensinei no tutorial passado, mas um amigo pediu na rede social como pintar sem o contorno. Todos os meus vídeos, geralmente esses vídeos que eu tenho feito, eu tenho pintado sem o contorno, né? Eliminado o contorno. Bom, deixa eu ver uma coisa. Este lápis, geralmente esses lápis de marceneiro, de arquiteto, eles têm uma coloração mais amarelada. Ixi, ficou quase a mesma cor da asa. Não, vai ser vermelho. E lá a ponta da borracha vai ser um cinza. Aí aqui, ó, vou colocar essa cor. Bom, eu só acho que ele ainda está muito chapado, né? Que eu preciso adicionar umas manchas. Aqui eu vou juntando as camadas. Eu nunca fico trabalhando com trocentas camadas. Uma coisa muito importante é você aproveitar a vantagem do software, das vantagens que o software tem e diminuir ao máximo o número dessas camadas, né? Tem algumas pessoas que dão uma pincelada e puxam uma camada nova. Eu acho desvantagem porque acaba você trabalhando com 700 camadas aqui do lado. Algumas vezes é necessário quando você sabe que, por exemplo,
Tem certos clientes que eu sei que eles vão pedir refação, então eu boto camadas e boto coisas já pensando nisso, né? Mas eu vou colocar uma nova camada chamada manchas, porque eu acho que ficou muito liso, então eu vou pegar aqui um tom de mais amarelado, vou abrir aqui o meu Brush Preset, as configurações, vou tirar essa dinâmica da forma, e aqui eu vou diminuir um pouco essa opacidade para fazer umas manchas. Ops, que claro que tá isso, mais escuro. Umas manchas assim nesse chifre, para isso não ficar tão chapado, né? É cartoon, mas não precisa ficar tão chapado assim. Essa parte das manchas. Aqui dentro também dessas asas eu vou fazer elas levemente. Vou fazer elas levemente manchadas. Colocar esses pontinhos assim. Não quero que fique com muito contraste. Quero que fique uma coisa mais suave. Aqui tem que aqui é uma vareta que nem aquela ali, então tem que trocar essa cor. Que eu vou, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acho que isso aqui pode ficar um pouco mais avermelhado. Assim, para não dar muito contraste, né? E aqui eu vou pegar isso aqui de novo, devolver essa dinâmica da forma, porque essa parte aqui é que nem essa, só que eu esqueci de desenhar lá no risco limpo, lá no traço do desenho. E aqui nessa camada das manchas, o urso geralmente aqui nessa região, geralmente não, nesta região e nessa região dorsal, ele é um pouco mais claro, né? Então deixa eu testar alguma coisa puxada para este tom, assim. Vamos ver como fica. Nessa região aqui, incluindo a boca. Já para fazer jus ao animal, né? Nessa parte de dentro aqui. Não, o urso não chega a ser tão... ter tanta diferença nessa parte do braço assim de dentro, mas eu vou dar essa dramatizada aqui. Fazer que nem um urso de desenho animado, que é o extremo. Aqui na região do ventre. Aqui eu devolvo a dinâmica. Eu já vou fazendo essa pincelada no mesmo formato. Como o meu fundo era sólido que eu falo sem muita informação, eu deixei exatamente, deixei mais chapado, né? Mas aqui, por exemplo, ó, aqui eu vou fazer o contrário, pegar daqui, puxar, para dar essa impressão. Bom, então esse verde vai representar para mim um pouco do que o dragão representa na mente das pessoas. Outra coisa muito, mas muito importante é quando você cria um personagem, além de respeitar o que o cliente está pedindo, indiferente
Se ele vai estar viajando, se ele vai estar viajando a respeito do conceito, pedir uma coisa que não tem nada a ver, né? O cliente sempre tem razão, ele vai viajar ou não. Outra coisa muito, mas muito importante é você ver o que as pessoas têm em mente a respeito daquilo, né? O que as pessoas têm em mente a respeito do que é um dragão? Isso é uma coisa de extrema importância. Então, dentre o que as pessoas têm em mente do que é um dragão, está também a parte do esverdeado, né? O que lembra o réptil. Eu pensei nisso também na hora de escolher essa cor aqui. Esses olhos eu vou fazer amarelados. Meu Deus, tô ficando daltônico aqui. E esse nariz, esse focinho aqui nos ursos, geralmente ele é mais acinzentado. Então vou lá eu pegar alguma característica dos ursos novamente, de acordo com essa pelagem. Eu gostaria de frisar que aqui no local onde eu estou gravando, aqui no meu escritório, vocês vão ouvir sons ambientes sim, certo? Nós temos ruídos ambientes, infelizmente eu não consigo me livrar deles nem de dia nem de noite, mas acho que isso não vai comprometer a qualidade do vídeo, não vai comprometer a nossa aula, mas enfim, vocês vão ouvir aí no fundo ruídos ambientes, infelizmente, que eu não vou conseguir me livrar deles por hoje, aqui nesse horário que eu estou gravando. Mas enfim, aqui eu vou deixar levemente mais acinzentado, que nem acontece nos ursos. Outra coisa interessante. Os lábios dos ursos aqui embaixo, eles são bem escuros. Deixa eu devolver aqui 100% de fluxo, 100% de opacidade. Hoje é dia que tem vizinho recebendo visita, carro passando, né? Uma delícia, inclusive. Bom, eu vou colocar algumas manchas a mais nesse amiguinho aqui. Isso aqui eu vou trocar um pouco essa cor, deixa eu ver. Nessas escamas. Aqui também aparece. Eu lembro que eu fiz um dragão para o meu curso de pintura digital e eu usei algumas coisas referente a isso. Fiquei com isso na mente. Outra coisa interessante, esse personagem aqui, eu não usei referência fotográfica, porque são duas coisas que estavam muito na minha mente. Tanto o dragão, como construir, como pintar um dragão, como desenhar um dragão, quanto a parte dos ursos. Já tinha desenhado o urso é o bicho que eu mais desenho, eu acho. Então uma coisa que já estava na minha mente. Eu vou tentar fazer manchas nesse amigo aqui, para ele não ficar com esse pelo assim tão chapado. Mas eu preciso resolver esse fundo, né? Notem que aqui eu tenho verde, aqui eu tenho esse... Eu vou considerar isso laranja, ok? Aqui eu tenho laranja também. Então eu tenho cores complementares. Eu acho que para o fundo o remédio seria alguma coisa aqui, puxado para o laranja. Não sei, pode ser que se bata demais com essas asas. Vamos fazer o teste. Acho que não, acho que vai ficar legal. Tive mais sorte do que juízo. Deixar esse fundo mais claro. Acho que tá legal. Bom, aqui eu posso brincar agora. Eu não tenho certeza, tá? Com esses spots. Então vai ser a hora de brincar com eles do que eu vou fazer. Eu não vou botar azul. Eu vou fugir desse azul porque ele pode ficar muito parecido com esse tom de verde, com aquele bicho, já que ele vai ser peludo
Monstros S.A. A minha mente disse assim, bota roxo, mas eu tenho medo de botar roxo. Vamos fazer um teste então aqui. Vou fazer esse primeiro teste com esses spots dessa cor. Acho que assim vai ficar legal. Sempre que você tiver dúvida quanto a padronagem e tudo mais, eu sempre me lembro dos meus estudos de vida selvagem, dos animais que eu pinto. Ah, combinou com aquela de lá, tá ótimo. E tudo mais, ok? Aqui assim. Aqui eu posso botar mais um pouco. Pelo dele cresce assim, pelo de mamífero cresce neste sentido. E este, sim, vai ser um bicho peludo, um dragão peludo. Opa! Aqui. Aqui. Ok. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. E eu já posso dar início ao processo de iluminação. Claro que não. Aqui eu esqueci de pintar aqui embaixo. Aqui, ó. Ok. Bom, eu já posso começar meu processo então de iluminação. Eu só vou testar uma coisa, de trocar a cor de alguns spots. Para que tudo não fique tão padrãozinho. Eu vou diminuir aqui e fazer. Acho que eu vou escurecer um pouquinho mais esse turquesa assim. Fazer essa leve diferença visual entre eles. Sem muita diferença, que é para não gerar um ruído muito grande. Ruído é toda vez que você gera alguma coisa muito distante, né? Onde existe uma quebra dessa comunicação. Eu ia testar alguma coisa como tigre e tudo mais, mas não vou. Acho que assim está de bom tamanho, ok? Notem então que esse meu contorno, eu estou achando que isso aqui está muito forte. Mexer um pouco mais nisso aqui. Acho que assim está melhor. Bom, notem que eu tenho o meu contorno já. Esse contorno está num tom de azul médio, digamos assim. E eu vou testar botar esse contorno. Eu tenho o óculos, mas o óculos eu vou deixar para o final. Eu vou testar botar isso aqui em sobrepor. Não.
Não funcionou muito bem, funcionou para algumas coisas. Até que eu gostei disso assim, sobrepor. Vamos testar em multiplicação. Ficou pesadíssimo. Eu vou deixar, vamos ver de novo em sobreposição. Eu acho que em sobreposição seria o canal por agora. Multiplicação ficar muito escuro, vamos ver normal. E se eu só escurecesse um pouquinho mais, eu poderia deixar em sobreposição. Algumas vezes eu uso em sobreposição, outros eu uso em multiplicação, às vezes eu não boto nada, ok? Vou puxar uma nova camada acima desse risco chamado detalhes. Vamos aumentar esse baile aqui. E eu vou fazer os detalhes desse olho. Diminuir bem esse meu pincel. A respeito do pintar sem contorno. Então já começou a técnica, né? Eu sempre gosto de usar esse contorno como... Notem que sobraram coisas que depois eu vou corrigir. Não gostei disso. Eu sempre uso o contorno a meu favor nas minhas ilustrações. Mesmo quando eu faço as minhas coisas mais reais, como os dragões e tudo mais, eu sempre gosto de usar ele a meu favor, né? Eu acho uma perda de tempo você ficar horas e horas em cima da mesma ilustração. Eu, pelo menos, fico nervoso se fico muito tempo em cima de alguma coisa. Então eu gosto de usar essas técnicas mistas, assim, mistas não, híbridas, entre brincar com contorno, deixar, tirar, para que eu possa ganhar mais tempo. Para que eu possa ganhar mais tempo para a arte. Para que fique mais rápido, né? Não fica uma coisa tão penosa. Eu acho horrível ficar muito tempo, perder muito tempo em cima de alguma coisa. Principalmente quando te encomendam 2, 3, 4, 20 ilustrações, e aí você fica... Né? Tem que arranjar uma maneira, uma técnica de ser rápido. Sombra número 1. Eu vou escolher um tom de azul, porque sempre quando eu escolho cores chaves para sombrear, eu sempre me pergunto quem é o pai e a mãe da cor, né? Quais foram as cores que formaram aquela cor? Verde é feito de azul com amarelo, qualquer imbecil sabe. Então, se você quiser decrescer um verde, escurecer um verde, você escurece ele com azul. Se você quiser clarear e deixar um verde bem vivo, você faz isso com amarelo. Isso aqui está muito acinzentado, porque a minha cor base é viva. Vamos ver que ficou melhor. Então, eu sempre penso nisso, né? Eu lembro que eu tive uma instrutora. Eu vou fazer a luz vindo daqui, ok? Vou colocar um marcador aqui pra gente, ó. Spot de luz, para que a gente se oriente a respeito. Então, a minha luz principal vai estar aqui. Meu Deus, o que foi isso? Faz qualquer coisa, menos um sol. Spot de luz, ok? Volto aqui para minha sombra número 1 e tudo que tiver oposto a isso vai ter sombra. Pode parecer uma coisa bem óbvia, mas a maioria das pessoas se perde na hora desse processo de iluminação, justamente por causa desse fenômeno da luz global, ok? A luz, ela acontece de uma maneira global. Alguns amiguinhos sombreiam aqui. Isso aqui eu falei lá no outro vídeo, sombreiam aqui. Aí sombreiam aqui. Aí, aqui e lá. No final das contas, está uma coisa nada a ver, né? Está uma coisa sem pé nem cabeça.
Porque, embora isso seja uma ilustração cartoon, sim, isto é uma ilustração cartoon, sim, não tem compromisso com a realidade, mas foi baseado em uma coisa real, né? A minha composição é baseada em animais reais. Então, o meu estudo anatômico foi um estudo anatômico de animais reais. Então, essa simplificação para a construção desse animal cartoon também foi baseada nisso. Então, quando eu for pintar, por mais que a minha obra seja cartoon, eu também vou me apegar nesses padrões para poder pintar, né? Então, eu me baseio nos conceitos reais de iluminação para trabalhar nas minhas peças. É cartoon? Sim, é cartoon, mas eu preciso me basear em alguma coisa óbvia, real. E eu estou só frisando essa história da iluminação porque muita gente ainda se perde na curva da iluminação por não fazer esse tratamento. A luz, o comportamento da luz, ela é global, ok? Aqui eu estou contando o meu primeiro spot de luz. Eu vou dar mais uma fechada nisso aqui. Embaixo disso aqui eu vou colocar a primeira ambientação. Vamos ver com que cor tá a ferramenta degradê, gradiente cromático. Eu vou continuar usando um azul. Aqui eu vou clicar e puxo uma outra, puxo para cá. Geralmente aqui eu deixo em 0 a opacidade. Vamos colocar isso aqui em multiplicação. Deixa eu dar mais uma escurecida. Será que eu vou ter que trocar isso? Vamos puxar para um... Não, puxar para um lilás, tá ótimo. Volto aqui para minha sombra número 1 e sigo o meu processo aqui então, ok? Bom, se a luz está aqui de cima, tudo que tiver oposto a ela vai estar coberto. Vai estar coberto por sombra, uma coisa muito óbvia, incluindo essa parte aqui e essa cauda também, eu não quero chamar atenção. Ela vai lá para trás. Notem que esse pincel ele tem... Essa folha ela é transparente, então ela não tem tanta sombra. A sombra que eu coloquei na ambientação já vai ajudar, ok? Não vou precisar castigar ela na sombra. Aqui eu não gostei muito. Sempre quando eu quero tirar, eu passo esse airbrush. Eu acho mais fácil passar o airbrush. Outra coisa interessante, não façam sombra esfumada o tempo inteiro, viu, galera? Um dos maiores erros dos iniciantes é fazer sombra esfumada. Sombra esfumada é isso aqui, ó. Olha como ficou sem passagem, né? Notem que a minha sombra ela é toda mais marcada. Depois no processo, e eu não uso o Blender também, eu não uso a ferramenta para Blender, eu faço todo o processo em cima da minha técnica de pintura, eu não uso a ferramenta, essa famosa ferramenta para fundir, né? A ferramenta esfumar, o Smooth Tool, eu não uso ela, só que tudo vai ser resolvido depois. Aqui vai estar tudo coberto. Aqui também, isso aqui também. Esse que eu não vou botar muito. Eu tenho este chapéu deste lado coberto. Eu vou fechar um pouco mais a textura, que eu acho que a textura ficou muito forte. Aqui eu vou ter sombra batida deste lado. O tamanho do pincel também você oscilar, o tamanho dele é muito importante. Essa asa aqui, ela é feita de uma membrana de pele esticada. Asas de mamíferos são como asas
são como asas não. Essa asa que eu fiz é inspirada numa asa de morcego, porque é uma asa inspirada em asa de mamífero. Aqui sim, ó, eu vou esfumar para não ficar tão pesado. Essa aqui é o... Deixa eu ver uma coisa. É o airbrush, ok? Sempre quando eu quero esfumar, desmanchar, eu passo isso aqui e não passo a ferramenta Blender. Isso aqui eu vou aumentar. Opa, aumentou demais. Como a luz está lá atrás, ó, essa asa está mais coberta. Ok, eu tenho aqui a minha primeira sombra, então. Tenho a minha primeira sombra. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Eu vou partir, então, agora para a camada da sombra número 2. Notem que essa primeira sombra ela não fez contorno em lugar nenhum. O meu próprio desenho já deixou o contorno na minha peça, ok? Ele não tem contorno. Eu vou ganhar um contorno, por isso que eu falei da sombra, de não fazer sombra esfumada o tempo todo. Eu vou ganhar um contorno agora com a minha sombra número 2. Eu ainda acho que isso aqui podia ser mais vibrante. E ter um aspecto mais azulado ainda, sabe? Eu vou então partir para a camada da sombra número 2, que também vai ser em multiplicação. E eu vou escolher um azul um pouco mais escuro que aquele. E a sombra número 2, ela acontece no cruzamento das duas sombras. Por exemplo, eu tenho a sombra da cabeça no pescoço. Eu tenho a sombra dessa prega em cima do olho. Aqui eu vou diminuir um pouco mais a textura, senão vai ficar com muita textura o tempo inteiro. Essa segunda sombra, notem que ela já faz contorno. O contorno que eu falo é vinco. Ela vinca as superfícies, né? Aqui vão ser pelos. E aqui eu já consigo trabalhar mais os detalhes. Aqui é uma parte mais reflexiva do trabalho, ok? Eu tenho aqui então a sombra do corpo em cima dessa asa, de leve, né? Aqui eu tenho um pouco mais também. Aqui eu vou ter um vinco maior, ó. Aqui eu não vou mexer. Notem que eu tenho um foco de atenção só onde está iluminado, onde a peça está mais iluminada. E eu não vou tirar o foco dali. Isso é uma coisa muito importante. Quanto mais detalhes, quanto mais informações fora daquele foco de iluminação, mais atenção para lá você chama. E aqui eu não quero chamar atenção para ali. Ursos têm essa quantidade de gordura ao redor do pescoço muito grande. Quantidade de pelo e gordura na volta do pescoço imensa. Aqui um pouquinho mais. Eu não gostei disso aqui. Aqui
Também eu não quero que chame muito atenção. Essas partes do processo agora, tecnicamente, elas são bem mais rápidas, né? A minha técnica demora mesmo um pouco mais adiante na hora dos detalhes e tudo mais, do acabamento. Essa parte é uma parte mais rápida. Aqui eu tenho um vinco dessa narina. Esse lado aqui também vai estar mais coberto. Se for preciso, eu posso voltar depois aqui na hora disso, na hora de fazer esses outros detalhes. Deixa eu ver, mas por enquanto eu acho que é isso aí. Ali também não vou mexer, não vou dar ênfase para cá, que é para não perder o meu foco de iluminação, ok? Esse é o meu foco. Eu tenho então a camada da luz, luz número 1 ou primeiras luzes, ok? Quando eu trabalho com o processo de iluminação com essas camadas-chave, multiplicação e sobreposição, o multiplicação ele soma, né? É como se você estivesse misturando tinta de verdade. Ele mistura a cor que você escolheu com a nova cor e geralmente escurece, né? Então esse processo do sobrepor, o sobreposição ele faz realces. Então eu quero uma iluminação mais amarelada, mais quente. Eu vou testar isso e vou deixar de reserva aqui um azul também. Tudo que tiver exposto à luz solar tende a ser quente e amarelado. O fluxo também e a opacidade também vão ficar em torno de... Que forte que ficou! Vão ficar em torno de 60%. Minha luz vem daqui, então tudo que tiver desse lado vai estar exposto à luz solar e vai estar recebendo essa iluminação. Outra coisa interessantíssima, não esqueçam de pincelar, tá vendo que eu estou pincelando no formato que os objetos têm? Isso é uma coisa de extrema importância. Foi um avião que passou, só pode. Uma coisa de extrema importância é pincelar no formato que os objetos têm. Isso em qualquer coisa, no tradicional, com tinta e pincel, Photoshop, o processo é o mesmo. Você precisa dar forma aos objetos, fazendo isso no formato que eles têm. No caso aqui eu estou representando pelos, chumaços, né? Então eu estou pincelando no formato. Eu gosto de ficar tirando e colocando a dinâmica da forma só para evitar detalhes o tempo inteiro, Aqui, por exemplo, eu tenho mais chumaços de pelo. Tirar um pouquinho daqui. Aqui embaixo não vou colocar nada, senão vai chamar muita atenção. Eu vou aumentar um pouco o contraste disso aqui, tudo que eu fiz, ó. Aumentar a luminosidade e aumentar um pouco o canal do vermelho. Foi bem sutil, mas já deu uma acendida. Não, não vou ter para onde crescer se eu deixar isso muito forte. Vamos testar botar isso em tons de azul para ver como é que fica. Espera aí. Vou deixar assim. Vou dar um Ctrl J.
Eu vou deixar um tom quente mesmo, de amarelo, e nós vamos seguir esse baile então. Bom, antes de eu seguir esse baile, eu vou mostrar algumas referências na hora dos pelos, que eu vou trazer aqui para mostrar o processo, né? Agora vem a nossa última camada, a camada das primeiras luzes, e de todo o acabamento eu faço tudo numa camada só, e nós vamos falar a respeito disso, ok? Fiz uma pequena pausa, ok? Vamos dando continuidade aqui então ao processo de luz número 1. Essa é uma camada-chave, mas antes de eu falar dessa minha camada-chave, eu vou falar um pouco a respeito de pelos, né? Aqui eu tenho uma ilustração digital de um lobisomem que eu postei há um tempo atrás. Notem que eu tenho uma grande quantidade de efeitos aqui, né? Mas em momento algum eu tenho fio por fio. Eu pinto chumaços, né? Eu represento chumaços na pintura, além de botar eu estou usando o mesmo pincel, além de usar esse pincel texturizado, eu pinto chumaços, eu não faço aquela quantidade excessiva de detalhes, né? Que isso ajuda a matar muito o trabalho, além de deixar chato, demorado. Notem então que eu tenho só a pincelada no formato, na fluidez do crescimento dos pelos e o jogo de iluminação. O que faz o efeito legal e interessante não é você entupir de detalhes o tempo inteiro, e sim você ser inteligente, né? Indiferente do meio, pintura é pintura, né? Então o objetivo é você não fazer tantos detalhes. Notem que eu fugi de alguns detalhes, eu botei textura e eu fiz só o necessário do efeito desses pelos. Aqui eu tenho uma ilustração realista de um animal. Notem também que eu não fiz fio por fio, eu fiz chumaços, e esses chumaços eles estão concentrados em algumas regiões. Eu não tenho o efeito do pelo por toda a peça, né? Para não tornar a peça algo penoso, né? Em alguns momentos eu até abandonei o acabamento de acordo com o que eu faço no tradicional. Enfim, vamos se despedir dessas duas ilustrações. E eu vou seguir a minha ilustração aqui, certo? E nós vamos fazer esse mesmo processo, só que como isso é uma peça cartoon, eu vou deixar mais resumido ainda, eu vou resumir mais isso ainda. Eu vou colocar o nome dessa camada de luzes altas barra acabamentos. Porque eu faço tudo aqui. Eu faço as luzes altas, eu faço o acabamento da peça, e depois eu vou falar da camada das luzes rebatidas, das luzes projetadas, ok? Aqui eu tenho meu spot de luz solar, ok? A minha primeira luz. Eu trabalho essa camada sempre com 100% de opacidade, 100% de fluxo. E vamos ver como é que ele se comporta vindo daqui. Eu acho que o contraste está muito pouco entre essa cor e a cor do... E eu vou sentir a necessidade de... Eu vou sentir essa necessidade de trocar essa cor do fundo para que eu possa ter um pouco mais... Notem que eu tenho pouco contraste, né? Aqui eu trabalhei todo pouco contraste, mas aqui essa parte, as partes das primeiras luzes, ela é a parte que recorta o objeto, né? Eu havia falado anteriormente que a primeira sombra e a primeira luz, eles não fazem volume. Eles fazem volume, não definem bordas, né? Não fazem contorno. Aqui sim eu vou precisar definir esse meu contorno, e essa cor, esse laranja dali não está me ajudando. Então eu vou clicar aqui nessa camada, vou vir aqui no menu da imagem, ajustes, matiz e saturação, ou Ctrl U, ó, Ctrl U. Eu adoro mexer por comando de mão, é mais prático. E vamos ter que trocar essa cor, não adianta. Acho que assim ficou melhor. Um pouco mais escura, quem sabe? Só queria continuar com essa vibração.
Se eu for para um azul, vamos ver como é que vai ficar. Não, o azul vai deixar muito... Azul vai deixar isso muito melancólico. Eu não queria uma coisa mais vibrante. Eu vou dar um ok por aqui, tá? Embora não tenha ficado a minha predileção, eu vou dar esse ok aí. E nós vamos voltar aqui para as... E aqui então, como eu troquei a cor do fundo, eu já acho que ficou muito alto. Nós podemos trabalhar com amarelo. Aqui vai ficar uma iluminação bem quente. Voltando a falar a respeito das primeiras luzes. Essa minha primeira luz aqui, esse meu personagem, ele está exposto à luz solar. É um spot de luz solar desse lado. Então tudo que tiver aqui vai tender a ser quente e amarelado, ok? Essas primeiras luzes, essas luzes de pico, elas são luzes, elas definem o contorno do objeto, né? Elas fazem com que o objeto ganhe contorno. As últimas luzes, né? A luz número 2 e a sombra número 2, elas fazem esse contorno nos objetos, elas delineiam o objeto. Por isso que eu não me preocupo em cobrir. Vocês podem ver que tem imperfeições por toda a peça e eu não me preocupo assim em cobrir. Logo lá no início, porque depois eu vou precisar fazer esses acabamentos aqui. E vai ser um trabalho em vão, né? Vai ser um trabalhão a troco de nada. Então eu prefiro ser mais sintético dessa maneira. Aqui só vou colocar, como isso aqui é cilíndrico, esse chifre, vou colocar assim. Aqui desse lado vai pegar também um pouco. Não tanto quanto esse outro lado. Esse capacete vai pegar aqui. Essa asa, ela tá contra a luz. Então ela vai ter só um fiozinho, ela vai estar contornada só. Vamos deixar só esse contorno aqui. Outra coisa interessante dessa parte é que eu acho que isso ajuda a deixar com esse aspecto de pintado. Eu gosto muito de manter o estilo de técnica tradicional no Photoshop. Eu acho que esse tipo de técnica aqui que eu estou mostrando hoje, ele ajuda a manter esse estilo de sou pintado, sou pincelado. Eu não costumo fazer um estilo muito liso, muito lambido. Inclusive, quando eu comecei minha carreira de ilustrador de livros infantis, eu pintava com tinta e pincel. E foi uma das advertências que eu ganhei do meu primeiro cliente, que foi meu mentor também, dele dizer que não pinte tudo liso o tempo inteiro, não pinte tudo esfumado. Então, quando eu parti para o Photoshop, eu simplesmente mantive exatamente essas mesmas características, né? De não fazer tudo liso, tudo esfumado o tempo inteiro. Aqui eu vou fazer uns fiapinhos. Porque esse dragão tem pelos, né? Esse é um dragão peludo, porque o Wellington falou dragão meio urso. Eu já tinha visto um desenho da Disney, um filme da Disney, que o dragão era peludo. Inclusive eu disse que não gostei. Eu disse, nossa, que estranho que ficou esse dragão peludo. E acabou que, né, minha boca pagou o pecado. Estou fazendo um dragão peludo agora. Aqui vai pegar só um fiozinho. Aqui também. Deste lado aqui vai pegar alguma coisa dessa luz amarelada. Desse primeiro spot.
E aqui, ó, aqui a luz pega lá de trás e ele pega também um contorno. Aqui. Bueno, acho que dessa parte é isso que pega dessa primeira luz. E aí eu posso começar então a partir para o meu processo de iluminação e da execução desses pelos, ok? Vou começar pelo olho. Aqui, notem que eu pego a Ian Dropper e eu faço os acabamentos onde não ficaram do meu agrado. Por isso que eu falo que isso é uma camada chave. Eu não me preocupo com nada antes, porque aqui é a hora de eu brincar com os acabamentos, né? Aqui é a hora que eu faço os acabamentos gerais da peça e tudo mais. Faço as primeiras luzes e o acabamento geral. Aqui eu tenho uma bolsa, ó, no olho. E aqui eu tenho o canal lacrimal. Geralmente essa região, ela é uma região mais úmida, então eu tenho mais brilho. Eu posso ousar colocar um spot de luz um pouco maior aqui, ok? Eu tenho um reflexo, vou colocar um reflexo mais azulado aqui, vamos ver se vai ficar legal. Sem a dinâmica da forma. E aí eu tenho o meu primeiro spot de luz, brilho, né? Que é uma luz bem a pico. Assim. Eu não gostei disso. Vou colocar minha luz de pico aqui, aqui e aqui nesse olho, ó. Notem que a ilustração é enorme, eu estou em 60% e ele está longe de estar no zoom máximo. Por isso que eu falo a respeito dos detalhes, né? De fazer detalhes o tempo inteiro pode acabar tornando seu trabalho chato. A não necessidade de fazer detalhes o tempo inteiro. Bom, aqui então eu vou pegar essa cor local com a Ian Dropper, ok? Vou começar a trabalhar, habilito aqui, habilitei a dinâmica da forma e aqui eu começo a fazer que nem eu mostrei ali no lobisomem. Lembram do arquivo que eu acabei de mostrar? Eu não vou fazer fio por fio, eu vou fazer somente chumaços, né? Eu vou simplificar isso. O segredo é você simplificar as coisas. O ser expressivo faz parte de você simplificar o processo e não tornar as coisas mais complicadas. O pessoal acha que botando uma camaçada de efeito vai ficar legal, e, né? O maioral é aquele que enche de efeito, quando na verdade você tem que ser esperto quando pinta. Porque tempo é o bem mais precioso do universo, né? E também porque você precisa deixar sua marca, você precisa deixar o seu estilo, né? Quem você é, o que você faz, também no meio digital. Por isso que eu tomo todo o cuidado na hora de escolher os pincéis digitais, escolho os pincéis que vão me representar, que ajudem a contar a minha história, né? Todas as pessoas que eu mostro o meu trabalho, elas sempre questionam a respeito da técnica, ou dizem, isso aqui você pintou na mesa digital, quando elas vêm me visitar, porque elas enxergam a mesa digital e todo, enfim, todo o aparato do escritório montado, com tinta, pincel espalhado por tudo que é lado, e elas sempre perguntam, isso você pintou na mesa? Porque é muito semelhante, né, a técnica. É muito semelhante do digital para o tradicional. Eu gosto muito de manter essa característica. Aqui, para não dar ruído, eu não vou colocar, certo? Para não gerar ruído visual.
com o olho. Aqui continua esse chumacinho. Isso aqui pode ficar assim, deixa eu ver. Aqui, ó, esses spots, lembram que eu falei a respeito dos spots? Eles vão seguir o crescimento do pelo, né? Isso aqui eu estou pegando com a Ian Dropper a cor e jogando, pincelando no mesmo formato. Aqui, ó, eu vou fazer o acabamento dessa região. Eu tô com um zoom bem grande, tá? O ideal seria eu nem estar trabalhando com esse zoom tão grande. Eu já tenho esse diálogo, mas como isto é uma videoaula, como isto é um workshop, eu estou ensinando o público, sim, eu vou trabalhar com zoom grande e vou fazer uma quantidade de detalhes um pouco maior do que eu faria usualmente. Aqui eu pego a cor local para fazer este acabamento, sempre pincelando no formato que o objeto tem. Não acho pecado deixar o contorno aparecendo ali, parte do contorno. Sempre que vocês analisarem um artista, que vocês estiverem vendo o processo de pintura dele, corram o olho por toda a peça, que vocês vão ver que o trabalho dele é feito de expressão e não de detalhes, e não do fato de tirar o contorno, como a galera tem uma ânsia. Sempre que eu pergunto a dúvida do público, quando eu posto alguma arte, dizendo que o pessoal pode se sentir livre para perguntar coisas e questionar a respeito da técnica, sempre. A galera está muito nervosa em tirar o contorno. Sempre a pergunta é como você faz para pintar sem o contorno? E nota, todas as minhas artes têm contorno. O contorno está sempre lá. É que o pessoal não se dá de conta. Mas o contorno está sempre lá. Aqui eu posso fazer um chanfro, ó. Habilito de novo a dinâmica da forma. Aqui eu não vou colocar efeito de pelo, que é para não dar contraste. E esse amigo aqui tem um ouvido interno que nem répteis. Aqui eu já posso aproveitar isso, ó, fazer o acabamento desse capacete. Notem que o contorno está ficando ali e ele vai servir como o divisor de águas, né? Vai servir como a última sombra do meu objeto. Assim como essa parte de cima vai servir como chanfro, e assim como essa parte do contorno vai servir como sombra dele projetado, dessa parte cilíndrica projetada em cima dessa haste, dessa tira que segura ele. Aqui não preciso fazer acabamento. Aqui sim eu vou fazer alguma coisa. Opa, aqui, deixa eu pegar daqui essa cor. Aqui eu posso ter um chanfro na parte de dentro. Essas cores aqui, ó, mais acinzentadas, geralmente eu trabalho com... Para fazer as primeiras luzes, as luzes altas, eu trabalho com azuis. E aqui eu também preciso fazer isso, ó. Isso aqui é uma luz de rebatimento, tá? Seria a luz do spot principal que bateu no corpo e voltou e reflete nessa zona da sombra. Aqui eu vou fazer um chanfro. Subir levemente. Habilito de novo a dinâmica da forma. Diminuo aqui meu pincel. Aqui um pouquinho mais
Aqui, ó, eu posso botar um brilho maior, porque é vidro. E vidro sempre reflete mais, absorve mais, reflete mais. Eu sempre falo isso nas videoaulas a respeito das superfícies, né, dos corpos. Todos os corpos eles possuem a capacidade de refletir, de absorver e refletir luz. O que vai definir a quantidade de reflexão e absorção dessa luz é o tipo de superfície, né? Acho que isso aqui ficou muito forte. Vou diminuir mais. Então, tudo vai depender da textura da superfície do corpo, né? Vidro e metal, geralmente, eles refletem, eles absorvem menos e refletem mais. Tecidos, geralmente, absorvem mais e refletem menos. Isso vai depender do tipo de superfície que você está trabalhando. Por mais que isso seja cartoon, por mais que nós estejamos fazendo uma coisa fantasiosa, essas regras de iluminação elas servem para tornar interessante o seu trabalho, né? Então eu sempre digo que é bom se apegar nessas regrinhas para fazer um trabalho legal e não tratar toda a ilustração com o mesmo acabamento, né? Se você utilizar a mesma intensidade, a mesma quantidade de luz em tudo, corre o risco sim da sua ilustração ficar tudo parecendo plástico, tudo liso, esfumado, fica tudo liso, esfumado, sem textura, parece que é tudo feito de vidro e de plástico. Eu tomo esse cuidado, notem que eu tenho mais iluminação, eu estou recebendo a mesma quantidade de luz. Aqui eu tenho mais valor, né? Olha o valor, a quantidade de luz, e aqui eu tenho bem menos, ó, porque e aqui eu tenho bem menos ainda, porque é osso, né? Não absorve tanto, não. Então você tem que se basear nessas coisas. Eu acho interessante fazer isso. Os artistas que eu sigo e os meus amigos que ilustram também seguem esse mesmo conceito na hora da ilustração. Eu acho que já deu para perceber que essa é a parte mais maçante do meu trabalho, da técnica. É a parte no qual eu falo mais e a parte mais demorada. Todo o resto do processo ele é mais rápido, né? Até então, porque o Photoshop possibilita isso, né? Possibilita da gente ganhar tempo com aquelas camadas essas camadas de mesclagem. Mas chega uma hora que não há o que fazer a não ser pintar, 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 que aqui é essa parte de você raciocinar a cor, o que acontece, raciocinar o tipo de superfície e ver que tipo de luz está rebatendo. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, é uma luz de rebatimento ou luz projetada. A luz do meu spot principal bateu no corpo e está voltando para a parte da zona da sombra. Só que ela sempre volta, também contornando os corpos. A luz projetada também contorna os corpos, só que ela tem bem menos intensidade que a primeira luz. Né? Olha aqui, vou abrir o espectro. Isso aqui é vibração, isso aqui é luz. Presença total, ausência total, ok? Em todo esse quadrante ele existe. Aqui você está mexendo na cor, na matiz chave, ok? E aqui você está mexendo no valor. Então o que acontece? Notem que aqui eu tenho um valor mais baixo, que ele está rebatendo a luz, e aqui nas primeiras luzes, ó, eu tenho um valor bem mais alto, ele está bem mais lá para cima. Então isso é uma coisa muito legal de prestar atenção.
para estar fazendo aquilo que eu falei, né? De ser inteligente, não trabalhar com excesso, trabalhar com inteligência. Aqui também, ó. Notem que eu não fiz detalhes lá no início de pelo, né? Eu não trabalhei com detalhe em tempo, em momento algum trabalhei com detalhe. Aqui eu vou fazer esses pelos miudinhos assim. Aqui eu estou acrescentando os detalhes, né? E mesmo assim não estou fazendo fio por fio, notem. Estou fazendo pequenos fiapos ou chumaços. Aqui eu ainda acho que pego um pouco dessa luz aqui, ó. Aqui eu faço o acabamento, deixo o contorno só onde me for útil. No caso da atuação dele é como a sombra mais profunda. Aqui eu vou clarear mais, porque ali é a língua. E aqui eu posso botar também uma área mais que nem aquela dobra do olho que eu falei. Aqui eu vou crescer um pouco mais, ó. Assim como aqui, levemente, sem muito excesso. Para fazer esse efeito. Aqui eu vou ter boa parte, aqui eu não vou precisar fazer boa parte disso, porque eu vou estar sendo defendido pelaquela primeira luz, e a primeira luz ela toma conta, essa luz mais forte, ela toma conta de muita coisa, né? Aqui eu posso crescer um pouquinho mais. Não foi. Aqui eu vou puxar esses fiapinhos. Aqui também eu vou puxar no mesmo formato do crescimento. Aqui, como esse lado está mais próximo da luz, da primeira luz, ele recebe mais. Mais vibração, mais valor. Que eu vou aumentar um pouco, ó. Acho que um pouco mais. Acho que isso aí, tá bom. Aqui eu posso fazer um efeito de um pelo para lá e para cá. Aqui eu posso pegar e fazer crescer de novo. Aqui, ó, eu não vou fazer fiapinhos, eu vou fazer essas batidas, porque o pelo, quando cresce, quando é muito ralo, né? Quando o pelo é muito ralinho, ele não faz ele não cresce assim nesse jeito.
Aqui eu preciso de um chanfro, primeiro eu preciso de um acabamento melhor para essa narina. E aí eu posso colocar um chanfro aqui. Assim como aqui eu vou precisar de acabamento também. Que eu vou só aumentar um pouquinho isso para não ficar tão desproporcional. Embora assim uma coisa que outra ficar mais torta não vá ter esse problema todo, né? Mas enfim. Aqui eu posso colocar uma outra luz de rebatimento. E aí eu posso começar a trabalhar então. Aqui faltou, ó. Faltou dar acabamento aqui. Ok. Agora eu posso começar a trabalhar então. Notem como ele já mudou bastante, né? Ele já está todo mais definido. Aqui eu vou deixar revelar só um pouco da cor natural para poder contornar melhor. Não, vou deixar assim, essa cor sombreada. Para poder recortar com aquele fundo. Esse fundo ali que eu decresci o valor. Tirar aqui a dinâmica da forma. Ótimo. Bom, eu posso começar a trabalhar agora a parte desses pelos. Aqui eu não vou ter muita coisa para fazer. Vou começar por esse pescoço aqui. Lembrando a respeito do crescimento dos pelos nos mamíferos, eles crescem nessa direção sempre. Você considera o focinho, considera o centro da face, eles crescem nessa direção e em direção à espinha dorsal. Existem alguns tutoriais, se você tiver muita dúvida, onde você estiver assistindo esse vídeo, você me peça que eu vou procurar. Eu vou procurar o material que eu tenho, que eu achei no Pinterest, se eu não me engano, falando a respeito disso. Tem muita coisa legal no Pinterest, sabe? Eu gosto muito de usar o Pinterest para pesquisa. Tem muita coisa bacana falando a respeito de ilustração e dicas e tudo mais. Tem muito, inclusive eu tenho pastas no Pinterest de design de personagens, os tutoriais de pintura não coloquei, mas coloquei os tutoriais que eu tenho de cabeças e expressões. Vou dar um upgrade, atualizar e colocar os de corpos e figurinos que eu fiz para o eTutors, enfim, irei atualizá-lo. Aí aqui, ó, eu escolho um foco para fazer o movimento desses pelos, mas eu não vou fazer fio por fio. Ali eu concentrei, ali eu deixei uma concentração maior, porque ali é o rosto, né, a chave da atenção do meu personagem. Aqui também tem outra luz de rebatimento, ó. E aqui eu posso fazer também outra luz de rebatimento. A luz projetada, alguns chamam de luz de rebatimento, outros chamam de luzes projetadas.
Já posso aproveitar que cá estou. Opa, vou fazer o acabamento daqui. Notem que essas regiões que estão cobertas por mais sombra e nas quais eu não quero chamar atenção, eu não coloco tanto volume. Eu posso até desrespeitar a regra geral, o comportamento geral da luz e da sombra, enfim. Mas eu não costumo nem trabalhar muito, nem colocar muito detalhe nessas regiões assim, justamente para não chamar atenção. Eu tenho o foco de iluminação, e eu trabalho tudo dentro daquele foco. Eu acho isso muito importante. Quando você trabalha com uma ilustração, a história dos detalhes, além de detalhes o tempo inteiro matarem o seu trabalho e levarem um tempo preciosíssimo, você acaba ficando sem foco de ação, né? Uma ilustração, ela conta uma história. Você está contando uma história visual. E você não tem que dizer, olha, aqui está acontecendo tal coisa. A pessoa tem que olhar, identificar isso e saber o que está acontecendo. Então você precisa de um foco também para essa história, né? Senão fica tudo muito perdido. Eu gosto de pensar nisso quando eu faço as minhas ilustrações. Gosto de pensar a respeito do foco da atenção. Esse foco de iluminação ajuda a contar essa sua história. Não, aqui não vai ser isso aqui, não. Vou pegar essa mesma cor, só subir um pouco. Tá se batendo com a cor lá do fundo. Eu vou fazer esse chanfro. Essa asa não tem pelo, né? Essa asa é feita de pele esticada, então não tem pelo nessa asa. Aqui eu posso deixar assim, só vou trabalhar um pouco melhor isso. Aqui pode deixar assim mesmo. Aqui sim que vai ficar em evidência. Eu vou cobrir esta garra. Ok, ali eu posso deixar aquele contorno dividindo aquela estrutura. E aqui eu vou aproveitar que cá estou eu e vou seguir. Aqui eu vou puxar uns chumaços. Lembrando que essas manchas, esses spots, eles têm que acompanhar isso, né? Como por exemplo aqui. Aqui também, nesse braço, geralmente eles têm mais pelo. Também vou fazer esses chumaços, não farei fio por fio, não farei detalhe. Notem que tudo que está coberto pela sombra,
por essa minha sombra ser azulada, tá mais acinzentado, né? Mais desmaiado. E aí eu volto a falar do foco novamente. Aqui eu vou tirar a dinâmica da forma. Vou dar um pincel. Opa, vou subir um pouco mais. Vou dar esse pinceladão. E aí eu posso fazer os detalhes. Notem que no meio eu tenho uma mancha. Eu trato isso como se fossem blocos, né? Para aliviar o efeito pesado da quantidade de informação, de pelos e tudo mais. Eu tenho um bloco e aqui dentro desse bloco eu trabalho somente as bordas desse pelo, que nem eu estou fazendo aqui. Que nem eu posso fazer aqui, ó. Peguei a cor mais clara e avanço por cima da sombra. Opa! Se necessário, para fazer esses chumacinhos, né? Aqui também, ó, eu posso botar essas manchas no mesmo fluido que está crescendo. Que está crescendo esse pelo. Aqui eu tenho uma pequena luz de rebatimento nesse pelo. Que esse pelo desse meu dragão ele é bem cuidado, ele reflete. Ok, vamos voltar para cá então. Esse lado aqui, embora ele esteja coberto por essa asa está fazendo... Notem que a asa bloqueia e a iluminação maior amarelada está desse lado, o resto a asa bloqueou. Aqui de novo, ó, eu vou pegar a cor local desses spots e puxar. Puxar em direção ao crescimento dos pelos. Aqui nessas mãos eu não vou fazer fiapo por fiapo, nem eu vou fazer nada do tipo, que é para que ela não perca força. Eu só vou fazer o acabamento, coletando com conta-gotas essa cor. Aqui, ó... Não, primeiro eu vou fazer aqui. Faço esse acabamento, deixo um pedaço do contorno. Vamos ver uma coisa, vou levar lá para o azul. Vou tirar essa dinâmica para fazer um brilho aqui nessa unha. Aí aqui, ó, eu posso fazer por cima, só na pontinha, ó. De novo, tratando esses pelos como blocos, né? Nada de tratar fiapo por fiapo, fazer fiapo por fiapo o tempo inteiro, que deixa o trabalho demorado, chato. E quanto mais detalhes... A minha implicância com os detalhes é pelo fato de tornar o trabalho demorado e não deixar o trabalho expressivo. Quanto mais detalhes, menos expressivo. Quanto menos detalhes e mais inteligência na hora da pincelada,
mais expressivo, mais você deixa a sua marca, mais você faz com que o público conheça seu trabalho. Isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa que eu faço com qualquer tipo de material, seja com óleo, acrílico. Que assim, esse lado ele precisa de um acabamento bem caprichado, porque ele tá exposto, né? Está exposto à luz, ele está em mais evidência na ilustração, então ele precisa de um acabamento melhor. Assim como aqui. Opa! Aqui. Aqui um pouco. E aqui eu vou ter um chanfro, ó. Mal apareceu. Daquele ladinho. Assim como vou ter um aqui. Isso aí. Bom, eu vou diminuir esse zoom para a gente dar uma olhada. E assim como se eu botei lá, tem que botar aqui também. Opa, contrário. Aqui. Ok. Bom, eu tenho a minha quantidade de informação concentrada aqui. Aqui para mim já está ok. Talvez aqui, ó. Assim. E aqui embaixo um pouco de luz projetada. Suavemente também tem o acabamento deste lápis. Que não vou colocar horrores de informação. É isso aí. Eu não vou tirar isso aqui, senão vai sumir. Senão vai sumir o contorno daquele meu lápis, eu não vou ter para onde fugir. Aqui, ó, essa parte de cima desse papel, aqui eu vou deixar esse papel um pouco mais grosso do que realmente ele é. Vou colocar uma quantidade de luz maior vinda daqui de cima. Aqui primeiro eu vou limpar isso aqui. E agora eu posso pegar aqui com o Eyedropper e subir um pouco a luminosidade disso. Diminuo bem.
para fazer esse chanfro. Aqui, ó, eu também posso ter um chanfro, só que com menos intensidade. Não gostei disto. Aqui só vou dar uma pincelada para fazer o acabamento direitinho. Isso aqui ficou estranho, né? É que eu tenho um gradiente aqui, eu apliquei a ferramenta gradiente, então quanto mais sobe, mais claro fica. Pegam várias cores. Eu tô me perdendo nessa curva aqui. Talvez aqui eu tenha que voltar lá realmente. Aqui não vai adiantar. Aqui, ó. Aqui eu tenho essa minha ambientação. Eu vou ter que voltar lá na cor local e fazer o acabamento aqui. Porque quanto mais ele sobe, ele vai trocando a cor e vai ficar sempre com aquela mancha. Aí, já tá ótimo. Deixa eu diminuir esse zoom pra gente ver. Perdão, o que tá faltando? Tá faltando um pouco aqui. No qual posso botar essa mesma cor. Deixa eu diminuir mais, ó. Essas mãos eu me inspirei em mãos de urso, só que eu dei uma leve, uma esticadinha a mais dela para ela poder, que a mão de urso de verdade não consegue ter tanta destreza assim para fazer esse movimento. Então eu dei uma leve esticada para poder fazer o personagem. Aqui também eu posso ter levemente. Aqui vai ficar assim. E tenho essa asa também carente de um acabamento por enquanto. Eu vou deixar esse contorno, senão eu não vou conseguir mostrar o que eu preciso mostrar, que é a volta dele ali. Eu acho que é isso aí. Eu sinto a falta de um pouco de sombra nessa asa, ok? E talvez uma luz de rebatimento aqui, que eu já vou colocar agora. Tirando esta dinâmica da forma. Só assim. Aqui também me parece que faltou. Aqui não faltou nada. Aqui faltou a mesma coisa que está faltando na asa. Eu vou colocar aqui como reforço de sombra, ok? Não é pecado você avançar com uma camada de reforço de sombra antes da conclusão de tudo. Aqui volta para em torno de 60%, em modo de mesclagem, multiplicação.
para essa asa e mais para trás, para trazer esse braço mais para frente. Aqui. Aqui um pouquinho mais. E eu tinha falado daqui, né? Aí, isto aí. Bom, agora aqui eu vou refazer esse amigo. Essa telinha que vocês estão vendo toda hora é que, né? Às vezes a máquina não ajuda. Então ele dá umas travadinhas para que vocês não fiquem perdendo tempo olhando o computador travar, né? Eu estou clicando ali, mas enfim, aqui talvez um pouco mais claro. Eu só preciso separar bem esses objetos, né? Aqui tem que voltar. Vamos ver como fica isso aqui. Isso aí. Bom, eu vou tirar então esse meu guia, esse meu spot de luz. Vamos afastar para ver como é que ficou. E eu preciso só fazer mais alguns detalhezinhos aqui, como esse pelo, que aqui é a área em evidência, então eu posso avançar um pouco mais de detalhe aqui. Subir um pouquinho mais. Bom, eu tinha, como eu falo bom, né? Bom. Eu tinha uma textura antes, eu vou devolver essa textura e eu vou dar uma tratada nela aqui na imagem, ajustes, exposição, para ela não ficar tão forte. Outra coisa, quando vocês forem usar recurso de textura fotográfica nas artes, sempre mexam nos menus, ok? Matiz e saturação, esse aqui que eu estou usando, para que ela não ganhe. A textura fotográfica ela tem uma força muito grande, geralmente ela ganha mais atenção que a própria ilustração em si, né? Vamos fazer um teste aqui com aquele meu outro pincel. Deixa eu catar este. Dinâmica da forma, sem textura. Tirei aqui também. Deixa eu coletar esta cor. E vamos ver como é que fica isso em sobrepor. Eita, que troço mais forte que ficou, que troço mais gritante que ficou. Acho que isso aí. Bom,
Eu acho que para terminar eu poderia colocar, sabe o que? Acho que aqui. Catando coisas para fazer. Já terminou na real, sabe? Não tem mais nada para fazer, mas eu, como bom escorpiano, eu tô encontrando coisas a mais para fazer. E aqui eu acho que faltou um pouquinho mais de luminosidade nesses pelos. Assim. E eu acho que eu poderia colocar umas barbichas nele. Que nem dragão, barbas. Só que eu vou fazer essas barbas de uma outra cor, uma cor mais escura, mais azul. Vamos ver como é que vai ficar. Mais escuro. Aqui eu pego este aqui, subo com um pouco de azul. E aí vai faltar aqui na minha sombra número 2. Deixa eu ver. Coletar aqui essa sombra número 2. A sombra dessas barbichas não seria preciso, tá? Mas... Não, isso aqui vai ter que entrar lá no reforço da sombra. Assim. Tem que abrir uma camada a mais só para isso. Nheca. Embaixo da camada da barba. Não esquecendo que isso aqui tem que acompanhar o formato do... Isto aí. Aqui para completar então esse efeito, essas asas elas são feitas de pele, né? São pele esticada. Então, como eu tenho a minha primeira luz vinda daqui, eu vou colocar uma camada em modo de mesclagem sobreposição em cima dessas barbas e vou botar o nome de complemento asas, ok? E com esse modo de mesclagem sobreposição, eu vou tentar fazer aquela luz mais quente que rebate nas asas vinda. Assim, só nessa, porque essa aqui está coberta, né? E aí justifica o fato desse braço estar mais... Desse braço tá mais iluminado. E aqui, lógico, eu vou ter que trocar para azul. Aqui eu vou pegar... Acho que não precisa. Não precisa. Eu posso puxar mais uma para deixar um pouco mais quente isso. Um pouco mais quente esse lado. Vamos ver como se comportará. Assim.
Fica melhor. E ali naquele fundo eu tenho uma outra textura. Eu tenho uma outra textura, que é essa aqui, que eu uso as pencas. E se usa essa textura, que já está em tom amarelado, essas manchas também sempre ajudam. Vamos ver. Vamos ver como ela se comportará aqui. Essa é uma textura comprada de banco, tá? Mas vocês podem estar usando qualquer textura gratuita da internet. Fazer exatamente o mesmo efeito. Ah, eu acho que eu gosto mais assim. Vamos ver. Gosto mais assim do que da outra? Gostei mais assim. Enfim, tá na hora então. Eu sempre falo isso. Eu tenho meu último mestre sempre dizia: você tem que saber a hora certa de parar. Você tem que saber a hora certa de parar. Frisei que fazer detalhes o tempo todo é chato. Enchi de detalhe. Não, tô brincando. Botei os detalhes necessários. Isso aí então, galera. Eu deixo vocês aqui então com o meu dragão arquiteto meio urso, sugestão do amigo Wellington, do meu grupo de estudos. Eu espero você em uma próxima aula. As minhas aulas do canal do YouTube estão sendo esses requests, as dúvidas dos amigos. Então, só para terminar de frisar, aqui eu ensinei como fazer pelos em cartoon, como escolher a cor local, a dica de iluminação chave e também como pintar sem o contorno, né? Entre aspas, porque o contorno ainda está aí. Eu espero você numa próxima então. Até lá! E aí, você gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui, de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para ficar ligadinho em toda dica nova que eu der e também de compartilhar com aquele amigo que também gosta, curte ilustração. Eu espero você numa próxima aula então. Até lá!